Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso. Fico feliz com a sua persistência de se manter firme aí acompanhando nosso conteúdo. Realmente isso é que vai fazer a diferença entre aquele veterinário que só fica reclamando, que acha que a rotina é difícil, e você que está se propondo a fazer algo a mais, a se diferenciar, a não ser só mais um no mercado, mas alguém que está estudando para crescer. Então, parabéns pela sua persistência e dedicação. E hoje a gente vai falar sobre marketing. Marketing é um tema fundamental, que tem muitos conceitos errados e a gente vai explicar, então, nessa quarta aula do nosso curso. O marketing é muito mais do que só a propaganda, só a divulgação. O marketing envolve desde o conhecimento do perfil do seu cliente, uma pesquisa de mercado bem feita, até você entender todas as estratégias de comunicação dentro da sua empresa e com o mercado, para você aqui se diferenciar, para você não ser apenas mais um aí, mas conseguir levar a sua mensagem para o cliente, para que ele saiba que você existe e para que isso ajude a aumentar seu faturamento, é claro, né? Venha mais gente para a sua empresa para comprar mais produtos ou contratar mais serviços. Bom, como de costume, né, em todas as aulas, você já sabe da nossa levada aqui, a gente começa com algumas perguntas para estimular o raciocínio, para te fazer pensar um pouquinho mais sobre o tema da aula. A primeira pergunta que eu quero te fazer é se você tem uma forma eficiente de sempre atrair clientes novos. Eu tenho um caso que eu vi em consultoria, que era uma clínica veterinária muito bem consolidada na cidade, já tinha quase 20 anos na cidade, e ela estava com faturamento estagnado. Ela não fazia nenhum tipo de propaganda. Os clientes a adoravam, eram muito fiéis, né? Indicavam para outros, mas ela não fazia nenhum tipo de propaganda. Basicamente, os clientes novos eram apenas indicação de outros. Identificando isso, então, a gente viu que a gente precisava fazer novas estratégias de divulgação. A gente colocou um site no ar, entrou com algumas campanhas de anúncio para estimular que pessoas novas conheçam a empresa e venham saber dos nossos serviços. Então, essa é só uma ideia, né? Só um exemplo, mas a gente tem que sempre pensar em ter essa estratégia rodando para trazer clientes novos para o nosso negócio, que eles vão ajudar a ter o giro, né? É claro que na aula anterior eu falei um pouco do pós-venda, e no pós-venda a gente pensa ali na manutenção de clientes, algumas frases consagradas no marketing falam que vender mais para um cliente atual, alguém que já é seu cliente, é mais barato que conquistar um cliente novo. Claro, isso realmente é verdade. Mas, como eu falei nessa história, se você não conquistar clientes novos, você vai ver a sua empresa estagnada. Então, se está acontecendo isso com você hoje, você precisa trabalhar melhor o seu marketing. A sua empresa, então, ela tem uma boa comunicação, você tem um perfil de cliente específico com quem você quer se comunicar? E aqui a lição no marketing sempre quem quer falar com todo mundo não consegue falar com ninguém, né? Essa frase é muito conhecida. Então, a sua mensagem ela precisa ser mais específica possível. Você não tem que querer falar com todas as pessoas, senão a sua mensagem vai ser genérica, vai ser fraca, não vai engajar ninguém. E uma dificuldade muito grande do marketing hoje é que as pessoas estão bombardeadas por informações. Elas recebem informações de tudo quanto é lado e é muito difícil chamar a atenção dessas pessoas. Então, o que a gente precisa ter? Uma mensagem forte. E essa mensagem forte é ligada a um perfil específico de cliente com quem a gente quer falar. Isso vai ter uma boa comunicação, a gente vai conseguir se comunicar bem com o cliente dessa forma. Mas a pergunta, a sua única abordagem de marketing são redes sociais?
O pessoal só tem pensado nisso hoje, né? Só redes sociais. Preciso fazer marketing é igual fazer postagem em redes sociais. Mas será? Tenho questionado muito, depois vou deixar um material complementar para você consultar para entender sobre isso. Mas eu questiono bastante sobre, será que essa é a melhor forma? Essa é a melhor divulgação? E eu acho que ainda existem divulgações convencionais, como panfletos, parcerias com estabelecimentos que atendem um perfil de cliente parecido com o seu, escolas. Existem outras formas de divulgação que eu acho que ainda podem ser muito efetivas. Em cidades pequenas, carro de som, anúncio na rádio, tem vários tipos de campanhas que a gente pode fazer, muito além de ficar só pensando em postagem em redes sociais. Mas uma pergunta é: você tem tempo para se dedicar ao marketing? Cabe na sua rotina? Porque o marketing também é um aprendizado grande que eu tive. Ele precisa ser feito de uma forma assim sistemática e bem planejada. Pequenas ações isoladas, assim, e no desespero, tendem a não funcionar. Se você não tiver todo um planejamento de conteúdo, qual ação que você vai fazer, medir o resultado dessa ação, avaliar se trouxe o retorno esperado ou não, não vai funcionar. Na aula anterior, eu falei que uma das métricas fundamentais é você medir o número de clientes que vem por cada canal, né? Por cada origem. Essa métrica vai ser muito importante para o marketing, inclusive para você calcular se você investiu, por exemplo, R$ 500 com uma campanha, com redes sociais ou com panfletos, mas isso gerou quanto de retorno? Então, é necessário a gente ter tempo para fazer essas medições, para fazer essas análises, para ver se as nossas campanhas estão funcionando ou não. E você precisa se comunicar, por quê? Porque não basta você ser bom, você precisa parecer bom. O cliente precisa saber que você existe. E hoje mesmo, né, eu sempre falo isso, teve uma pessoa que precisou do seu serviço, mas não sabia que você existia. Então você poderia ter vendido mais. Teve alguém que precisou do veterinário, foi procurar e não te achou. Ele achou outro e foi lá parar com o outro, né? Mas ele podia estar aí na sua clínica, podia estar ajudando, né, no seu faturamento, mas ele não chegou até você. Então a gente precisa sim se divulgar, a gente precisa aparecer para que o cliente veja que a gente exista. A nossa mensagem precisa ser forte para chegar nele, mostrando os nossos diferenciais. A gente precisa se comunicar de uma forma diferente, né? Uma forma inovadora. Inovadora já virou um termo muito chulo hoje, né? Muito comum. Todo mundo quer ser inovador. Mas é de fato assim, eu falei que a atenção do cliente está escassa, né? É difícil chamar essa atenção. Então, sim, você tem que achar uma forma inovadora de chamar essa atenção. E se você não tiver tempo para o marketing, ou tiver boas pessoas, né, bons profissionais para fazer isso por você e com você, vai acabar não funcionando e você não vai conseguir atrair mais cliente. Então, essa nossa comunicação, ela precisa ser diferenciada. Como eu falei, né? Sem planejamento, você fazendo ações isoladas e desesperadas, fazer por fazer é perda de tempo. Tá? Vejo clínicas que investiram, por exemplo, divulgação em feiras, parcerias locais, anúncios em rádios, e nada funcionou. Por quê? Isso não foi bem feito, bem trabalhado. E de tanto ver essas ações erradas, né, eu acabei fechando uma parceria com uma agência de marketing e hoje a gente faz trabalhos em conjuntos e a primeira etapa do trabalho é fazer uma boa pesquisa de mercado, entender quem é esse cliente e como que a gente fala com essa pessoa. Numa dessas pesquisas, para minha surpresa, deu que o perfil de cliente para aquela clínica seria um cliente mais jovem,
eu não esperava, sinceramente. E a comunicação com esse cliente jovem vai ser totalmente diferente de uma pessoa ali de 50, 60 anos. Então, a gente precisa entender esse perfil para planejar a ação. Se não fazer por fazer, é perda de tempo e de dinheiro também, que é muito importante. Então, esse cliente, quando ele está, por exemplo, numa rede social, ele está ali, ele tem um feed que é infinito, né? Literalmente infinito. Ele recebe informações de várias marcas, de outras clínicas, de um monte de negócio. Talvez ele nem esteja ali querendo saber nada sobre isso. Então, talvez uma ação diferente chame mais a atenção dele do que o convencional que todos nós temos feito, tá? E você não vai conseguir fazer bem feito se você fizer na hora que sobrar um tempinho, né? Entre as consultas ou depois do expediente, vai acabar não dando certo. Precisa ser algo planejado, um bom estudo, observação e reflexão para criar boas campanhas. Então, observe e reflita sobre o seu cliente, sobre o perfil desse cliente, quem ele é, o que ele gosta, o que ele faz. E daí você vai criar campanhas que vão se comunicar muito bem com eles. Exemplos bons de campanhas que você pode criar vão ser comunicações baseadas em dúvidas que você ouviu no consultório. Porque se você ouviu de um cliente, provavelmente é a dúvida que outros também têm. E se você usar esse tipo de comunicação para falar com uma linguagem mais prática, mais aplicada ali à vida do cliente, ao dia a dia do cliente, com certeza a sua mensagem será muito mais forte. Para exemplificar isso, eu quero trazer algumas campanhas que eu fiz aqui desde o começo da VetUp, né, que trouxeram repercussão boa, né? E aí entre isso que eu falei, né, a observação de mercado e olhar as coisas de uma forma criativa. No começo de 2017, a gente ia lançar um novo curso e a gente queria um estudante de medicina veterinária para fazer depoimento. Aí eu tive essa ideia, né, de fazer esse cartaz tipo Velho Oeste aqui. Eu passei para o Lucas, né, que é o nosso artista aqui, nosso parceiro, para ele criar para nós. Então foi uma campanha que deu bastante repercussão. Tudo bem, aqui eu não estava vendendo nada, né? Mas aí a gente pode olhar os vários objetivos da campanha. E esse objetivo meu era o chamado awareness, né? Que é o conhecimento da marca. Mais pessoas entraram em contato com a minha marca, que está estampada aqui no material, e conheceram a empresa, conheceram a gente. E ao longo do tempo, essa marca foi ficando mais conhecida. É claro que a gente quer que ainda fique muito mais conhecida do que é hoje, né? Mas foram essas pequenas ações que foram ajudando a gente a aumentar o nosso alcance. Outra campanha que eu fiz é baseado no meu público, que é o veterinário. E eu fiz essa campanha, não peça desconto ao seu veterinário, porque eu sabia que é uma campanha que é algo que o veterinário gosta de ouvir, né? E ele que gostaria de compartilhar isso com o cliente dele. Então foi uma campanha que na época deu mais de 1.000 compartilhamentos, né? Alcançou muita gente, chegou a 200 mil visualizações, né? É claro que eram outras épocas, eu confesso, né, que o algoritmo do Facebook era menos limitado do que ele é hoje, mas eu me conectei diretamente ali com o meu cliente, sabendo quais são as dores do veterinário e produzir algo, né, que fosse bem voltado para ele. E outra campanha que a gente fez nessa linha é essa, né? O veterinário trabalha por amor, mas isso é diferente de trabalhar de graça. Também deu diversos compartilhamentos, dá muito comentário, muito engajamento. Então a gente tem que conseguir parar para ter essa criatividade para gerar essas campanhas, coisa que não é nada fácil.
mas depende da sua empatia, da sua sensibilidade, da sua observação do cliente, que eram coisas que eu conseguia fazer muito bem nessa época, né? E até de vez em quando eu consigo emplacar uma ou outra, claro que com um impacto menor do que essas épocas anteriores, até por questão de algoritmo mesmo, né? Hoje o alcance acaba sendo bem mais limitado, mas isso é uma coisa que vai te conectando com o seu perfil de cliente, ele vai sabendo que você existe, e daí é uma coisa legal, né? Você pensar em longo prazo. Porque pensa assim, você está fazendo um marketing para um tutor, certo? Ele entrou em contato com a sua marca. Ele tem um cachorrinho ali na casa dele, ele entrou em contato com a sua marca. Mas às vezes ele não tem nenhuma necessidade. O animal não está doente, as vacinas estão em dia. Então você não teve nenhuma oportunidade ali de conquistar esse cliente naquele primeiro momento. Mas se a sua marca vai sendo exposta, se identifica com ele, no dia que ele precisar, às vezes no dia que o veterinário que ele leva o cachorrinho dele der uma vacilada, no dia que o veterinário estiver viajando e você está de plantão, vai ser a oportunidade que ele tem de experimentar o seu serviço. E é claro que o serviço precisa estar bem alinhado. Mas esse trabalho de marca, ele é em longo prazo. Você tem que ir mantendo essa comunicação, falando e conquistando essa confiança. É muito melhor do que só a propaganda, né? Compre, agende, faça esse serviço. Isso acaba não funcionando tão bem. Só funciona para quem tem aquela necessidade direta. Mas se a gente mantém esse marketing de uma forma contínua, o que realmente não é fácil da gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar sim de uma agência parceira para fazer isso, ou talvez até mesmo, dependendo do porte do seu negócio, um funcionário interno que cuide somente do marketing. Então, isso vai trazer resultado em longo prazo. Mas é uma ação que você precisa pensar que sua empresa precisa sim realizar, né? Você precisa conquistar novos clientes. Então, a gente precisa tomar cuidado também com o amadorismo na comunicação. A gente vê que existem algumas falhas bem graves, né, bem elementares que muitos cometem. Por exemplo, logos mal feitos, né? Sua logomarca aí pode ser que foi feita de uma forma muito pouco profissional, né? Para falar assim. O que eu vejo nesse mundo nosso de pets? A maior parte das logos é uma coisa muito infantil, eu diria, né? Muito de brincadeira. Não é uma coisa séria que mostra a seriedade de uma marca, sabe? Então, o cliente acaba percebendo isso pela forma que é o seu desenho, né? A forma que são os seus traços. E aí isso é toda uma ciência aí, né? Toda uma profissão, né? Dos publicitários que trabalham com isso para fazer essa parte aí de desenho de marca, que tem muita coisa envolvida, como as cores, as fontes usadas, os formatos, tudo isso comunica para o cliente. Então, reveja aí como que está a sua logo, se você até quiser mandar para a gente no Instagram por direct para a gente dar uma olhada, pode mandar que a gente pode dar algum palpite aí para você sobre pontos de melhoria. Outros são artes amadoras em PowerPoint, né? Ou outros programas. A gente vê que hoje não necessariamente, né, o que engaja na internet são aquelas imagens super bem elaboradas ou vídeos super editados. Muitas vezes, né, coisas mais espontâneas engajam mais do que coisas elaboradas. Mas cuidado com aquele amadorismo que eu já recebi muitas vezes por WhatsApp, a gente viu postagens em redes sociais de coisas mal feitas, mal construídas mesmo, né? Tem uma coisa ruim. Isso mostra um grande amadorismo aí para a sua marca.
Cuidado com divulgar e-mails da sua empresa, né? Tipo Hotmail, Gmail, que também mostra pouco profissionalismo. Ou você nem tem um site, né? Você divulga a página de redes sociais, do Facebook ou do Instagram mesmo. Você precisa ser uma instituição. Então, ter um site, né, da sua instituição, todas as informações, ter um e-mail institucional, né? Desde o começo eu sempre procurei isso, ter um e-mail @vetup.com.br. Então, né, esse é o meu domínio que eu comprei lá em 2015 ainda, para ter a minha marca andando. Hoje eu tenho uma marca que é uma marca registrada, né, protegida pelo Instituto de Propriedade Industrial, o INPI. Então, sua empresa também tem que ter isso, dá um sentido de profissionalismo muito maior. Cuidado com as imagens que você usa, tá? As imagens, até imagens pegas da internet aí que podem ter direitos autorais, ou imagens de bancos de imagens que são muito comuns, que a gente vê que vários colegas usam a mesma imagem. Fica meio repetitiva ali na cabeça do cliente e acaba não chamando atenção. Você pode até mesmo tirar fotos bem feitas dentro da sua clínica. Essa é uma coisa legal para você usar imagens. Cuidado também com vídeos, se você fizer divulgação por vídeos, com a imagem, né, muito ruim, às vezes um fundo claro que não dá para ver o rosto direito, né? Procura ter uma iluminação. Eu mesmo agora estou gravando, claro que tem coisas de estrutura para a gente melhorar, mas tem uma luz aqui me iluminando para melhorar essa visualização. Eu sei que o meu microfone que eu estou captando é bom, que você vai me ouvir bem. Tomo todo cuidado com o ruído de fundo possível. Às vezes a gente vê gravações, né, em celular feitas nas próprias clínicas que o som está muito ruim, não dá para ouvir direito o veterinário. Então, um microfone de lapela, né, você pode comprar, tem coisas boas e baratas hoje que vão te ajudar a melhorar essa captação de áudio. Dá uma procurada no Mercado Livre lá, tem alguns kits para gravação aí para YouTubers, né, que você consegue melhorar muito essa qualidade de captação e aí você vai comunicar seu profissionalismo. Não necessariamente você precisa ter um estúdio, ter uma agência para gravar, porque isso acaba ficando caro. E eu acabo optando por eu mesmo gravar minhas aulas, né? Porque acho que o mais importante é o conteúdo, mas, né, precisa ter um formato mínimo adequado. Então, cuidado também com edições de vídeo muito ruins, muito amadoras, tudo isso acaba impactando. Bom, eu falei tudo isso, né? Parece que gerou um nível de complexidade muito grande, mas não é para você desanimar, não, tá? É para você se estruturar e fazer, sim, um bom marketing, tá? Um marketing que funcione, que vai te ajudar a atrair mais clientes. É claro que toda coisa para ser bem feita, ela precisa ter estudo e dedicação, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir criar uma boa estrutura de marketing. Como eu falei antes, pode ser que você precise sim de uma agência parceira. E aí é importante você ter conhecimento de marketing também, você estudar para poder fiscalizar o trabalho dessa agência, né? Para eles não fazerem aquela comunicação que é genérica, que é fraca, que eu já vi muitas agências fazendo, e que não vai impactar seu público. Outra coisa que atrapalha muito no marketing, acho que eu já deixei isso bem claro, é a pressa, tá? Não começa a fazer algo e espera o resultado em 1, 2 meses. Vai levar um pouquinho mais de tempo até se estruturar, até se entender esse perfil de público. Eu mesmo já errei muito no marketing por ter essa pressa, por ter esse desespero. E hoje eu penso mais em longo prazo e o resultado é muito melhor. Porque conforme você vai martelando a sua marca na cabeça do cliente, vai chegar uma hora que ele vai te procurar, que ele vai querer contratar o seu serviço. E uma mensagem final, né, relacionada à aula anterior,
é que antes de investir em marketing, você deve deixar todos os aspectos internos de atendimento bem redondinhos. Então, seguir aquelas dicas que eu falei na terceira aula. Ter uma equipe bem patronizada, ser cordial, saber encantar esse cliente, se comunicar bem e vender bem. Porque de nada adianta, né? Você faz boas campanhas de marketing, gasta dinheiro, esse cliente vem até a clínica, não tem uma boa experiência e acaba não fidelizando. Então, você tem um esforço muito grande de atrair novos clientes, mas sempre está perdendo os clientes que você obteve. Então, primeiro acerta aí a estrutura interna, deixa tudo redondinho para o cliente ser bem atendido. Ensina a sua recepcionista a atender bem o telefone, porque você gastou dinheiro fazendo o anúncio e aí o cliente ligou lá para saber do serviço, para contratar. E ele não foi tão bem atendido no telefone. Então, esse dinheiro seu do anúncio acabou sendo um pouquinho perdido. Até eu fiz uma proposta de plano de trabalho que eu estou aguardando resposta, que seria para marketing. E aí eu passei junto com essa proposta de marketing um treinamento de atendimento telefônico. Por quê? De nada adianta eu fazer essa divulgação tão intensiva, atrair novos clientes, se a gente não está conseguindo converter esses clientes. Eles não estão gostando desse primeiro atendimento, estão tendo uma má impressão da empresa e não estão vindo, né, para contratar o seu serviço. Então, como sugestão de material complementar, eu deixo esse podcast aqui que eu gravei, junto com o Dr. Fabrício, que é o VetUp Business Class 3, Como Fazer um Marketing que Funcione. É uma aula uma palestra, né, que eu dei no Congresso Animal Health em São Paulo, em outubro de 2019, na qual eu fiz uma análise bem crítica das várias formas de marketing e o que realmente funciona para engajar o cliente. Tá? Então, você tem esse conteúdo aí de graça no Spotify ou no nosso site aí, vetup.com.br/podcast. Vale muito a pena conferir esse conteúdo. Bom, a gente se vê então na próxima aula. Até lá!